No episódio de hoje a gente vai fazer aquilo que a gente deixou em aberto, vamos dizer assim, desta forma, no vídeo da semana passada, que era fazer aquela afetação dessas partes aqui para que a tampa pudesse ficar unida, a folha com a estrutura da tampa através do Max VED Capô por toda essa extensão. Então eu já lixei a tampa toda, eu já tirei aquela tinta verde que estava aqui em cima. Esse vermelho que vocês veem aqui é uma tinta PU, se não me engano. E depois o que a gente vê aqui por baixo já é o material aplicado na Volkswagen. O mais verdinho aqui, o Wash Prime. O Wash Prime não, fosfatizante, eu não posso afirmar que seja o mesmo tipo de produto, mas aqui era o fosfatizante original, verdinho mais escuro, depois o primer, aí teve a cor do carro, se eu não me engano foi um carro prata, e depois foi aplicada essa tinta PU aqui em cima, esse vermelho. Esse vermelho ele está bem firme, ele está com resistência, então eu acredito que eu posso deixar ele aqui como base para fazer a aplicação dos outros produtos aí em cima. Não existe a necessidade de eu remover totalmente. Nessas partes aqui que a chapa ficou exposta, eu lixei bastante, depois eu limpei com o Line Fox, como vocês podem observar, tá tudo muito bem limpo e tudo muito brilhando, vamos dizer assim, desta forma, com essa aparência meio cinza. Isso significa que eu lavei toda a peça com o Line Fox e ele, além de proteger a parte de chapa que estava exposta, ele tirou também alguns pequenos focos de ferrugem. Quando você fica encostando na chapa assim, fica tudo avermelhado. Então eu passo o Line Fox, depois com um pano limpo eu retiro o excesso, espero secar e depois ele já está pronto aí, a peça já está pronta para seguir no seu processo. O que eu vou fazer aqui agora que a tampa tá lixada, limpa e pronta para receber os seus materiais. A tinta de zinco, como é informado lá no manual, que é para a gente aplicar em partes onde a gente não vai ter mais acesso depois, e também eu considero que ela é um facilitador do trabalho. Por exemplo, nessas partes aqui eu tenho que aplicar um fosfatizante, mas aí eu tenho que aplicar um fosfatizante, depois um Prime PU e aguardar aí no mínimo um dia para poder continuar o processo. Já a tinta de zinco, ela me fornece o tempo de trabalho mais rápido. Porque eu aplico ela aqui, espero 15 minutinhos e depois eu posso fazer o trabalho que eu quero fazer aqui em cima, que é o que? Calafetar essas partes aqui com o Max VED Capô. Então a tinta de zinco, além dela proteger essa parte de chapa, ela vai me adiantar o trabalho aqui bastante. Beleza? Eu costumo usar desta forma, a tinta de zinco também, mas ela é específica para partes onde depois a gente não tem mais acesso. Aqui, como vocês podem ver, tem uma parte sobre outra parte. Aqui existe mais ou menos isso aqui embaixo. Então, embaixo dessa parte é pintado com tinta de zinco, que é a função dela exatamente. Mas eu também posso aplicar a tinta de zinco aqui, espero ela secar e depois eu faço a vedação com o Max VED Capô. Isso facilita o trabalho, agiliza o trabalho e também não perde, aliás, não perde a sua qualidade. O trabalho não perde a qualidade, porque a peça vai ficar bem protegida e a gente vai conseguir fazer a vedação aí dessas partes onde houver a união de chapa. Beleza? Então eu vou preparar o material, calafetar tudo, daqui a pouco eu já mostro para vocês. Aqui é o Max VED Capô, isso aqui não tem segredo para vocês, eu acredito que a aplicação dele para vocês já não é nenhum mistério. Misturar todo o componente A com o componente B, não existe a possibilidade de misturar um pouquinho com um pouquinho e conseguir o resultado. Não, você perde o material e ele não catalisa da forma certa. Então tem que ser misturado na sua totalidade e usado tudo. Você tem 40 minutos em média aliás, eu diria que para trabalhar tranquilamente você tem meia hora para usar todo o produto, senão ele começa a endurecer e você perde o produto. O lance da aplicação dele para fazer a aplicação dele com pincel é que se você tiver um pincel de cerdas duras, quando você passar, ele não vai deixar o produto no lugar, você vai passar e vai retirar ao mesmo tempo. Então a gente corta ele pela metade e ele fica um pouco mais macio. E se o pincel for muito macio, você vai fazendo no processo de aplicação dele, o pincel é tão macio que ele enverga e não espalha o produto. Então, o mais ideal
para fazer a aplicação do Maxved Capô ou KPO da Brascoved, da Brascola, aliás, é a utilização de um pincel de cerdas médias. Se tiver um pincel de cerda dura, corta ele que tá beleza. E se tiver um de cerdas média, é melhor ainda, mas mesmo assim é melhor cortar ele para ele ficar com essa quantidade pouca de pincel aqui, de material do pincel, porque ele espalha mais fácil e faz o desenho mais fácil e fica uma aplicação mais bonita, vamos chamar desta forma. Então eu vou fazer aqui a preparação do material para aplicar na tampa e em uma outra peça do carro que eu vou mostrar para vocês agora. Como o material vai ser bastante, eu também já empapelei aqui a parte da calha do teto, que eu vou fazer aquele mesmo trabalho que eu fiz no carro do André, que eu já tinha intenção na verdade de fazer aqui no meu carro, e eu vou aproveitar essa viagem também, então eu vou fazer essa vedação das laterais do teto para já aproveitar o material. E se sobrar, por dentro também tem algumas junções de chapa. Eu já faço essas vedações também, mas por dentro ainda não é de extrema urgência, a gente pode fazer numa outra etapa. É que se sobrar o material, eu já aproveito e faço essa vedação também. Prontinho, o meu pudim aqui está pronto, bem misturado. Vocês conseguem ver aí que ele tem uma cor meio bege e ele é branco. O catalisador dele, o endurecedor dele aqui, que é o componente B, ele tem uma cor de bem escura, um marrom, um caramelo bem escuro. E quando mistura com essa massa que é branca, ele fica com esse tom bege. Já misturei bem aqui, tem que se certificar que está bem misturado e eles pedem para guardar a informação que tem na lata, que é para guardar 5 minutos para depois fazer a aplicação. Não precisa aguardar todos esses 5 minutos, tá? Cerca de 2, 3 minutos você já pode começar a fazer a aplicação, que o produto vai funcionar da mesma forma, beleza? Então, só estou gravando aqui mostrando mesmo para ficar uma imagem aí de como o produto fica depois da mistura. Agora só esperar mais um minutinho mais ou menos aí, eu vou fazer a aplicação já do produto na tampa. Produto aplicado, agora é só esperar secar. Tem que esperar aí para ficar uma boa cura. Uma secagem é de, por exemplo, agora é quase 4 horas da tarde. Amanhã, lá pelas 9 horas da manhã, já está pronta aí para receber os primers, fosfatizantes se houver a necessidade, já que a peça está toda coberta com tinta de zinco, então não tem nenhuma parte de chapa exposta, mas a gente pode aplicar o fosfatizante para ele servir como agente de aderência para o primer. Então amanhã, pela manhã, a gente pode fazer já a aplicação do primer, dos primers na parte interna. Esperar secar o produto aí para que ele tenha uma boa cura. Lá no teto a gente não vai mexer tão cedo, então a gente tem bastante tempo para que ele seque lá. Mas aqui na tampa a gente precisa concluir o trabalho, na parte interna pelo menos, para a gente poder seguir com o objetivo aqui de deixar ela preparada também junto com a carroceria, beleza? Prontinho, dia seguinte, material secou, calafetação aqui embaixo seca, bem firme. Agora a tampa, a folha de acabamento da tampa, ela tá presa na estrutura através aqui do Maxved Capô, que está fazendo a vedação das duas peças, chapa de acabamento e estrutura da tampa, beleza? Eu não vou aplicar primer nenhum aqui dentro ainda, porque eu vou preparar o lado de fora da tampa aqui. Tem bastante defeitinho por conta das alterações que a gente tem que fazer. Então eu vou fazer o acabamento que tem que fazer, aplicar massa onde tiver que aplicar, fazer o lixamento, deixar tudo nivelado o mais próximo de nivelamento, digamos assim, possível, através da massa, para depois fazer a aplicação do primer. Porque eu quero fazer a aplicação do primer na carroceria e na tampa, tanto na parte interna quanto na parte externa. Eu quero aproveitar a viagem do momento que eu tiver que fazer a aplicação do primer na carroceria, já para fazer aqui na tampa também, porque daí a gente faz um trabalho só de uma única vez. Beleza? Então agora eu vou aplicar massa aqui na parte de fora da tampa, fazer o lixamento
e tentar alcançar já um alinhamento definitivo já com a massa. Eu não quero aplicar muita massa, só realmente aquilo que é necessário mesmo para fazer a correção de algumas imperfeições, e depois o resto do alinhamento fazer com a aplicação do primer. Beleza? Bom, vocês acompanharam aí a calafetação da tampa, a parte interna, com o Max Ved Capô para tirar aqueles ruídos que ficaram bem claros no vídeo passado, que era uns estralos que acontecia na tampa porque a folha da tampa de acabamento não estava presa com a estrutura da parte interna. E como eu disse agora há pouco, vocês acompanharam aí a vedação, a secagem do produto seco, e agora vocês já estão vendo aí a tampa já com a massa aplicada e lixada. Eu fiz aqui a aplicação da massa do jeito que eu vi num vídeo que eu não lembro o nome da pessoa, fez, mas não é aqui no Brasil, é lá fora, é nos Estados Unidos, se eu não me engano. Tem também um canal que chama Westwood, que ele também faz esse processo, e naquele Overhauling que tem o Chip Fuse eu também já vi fazendo esse processo. Como é esse processo? Se aplica massa por toda a extensão da tampa, de toda a extensão da peça. No caso aqui eu fiz a aplicação da massa na parte de cima e na parte de baixo. E depois você vem lixando ela, cortando. É uma camada de massa bem generosa. E depois você vem lixando e cortando a massa para nivelar. Quando a gente aplica a massa, que a carroceria, a peça tem imperfeições, vamos imaginar desta forma: existe pontos altos, ponto baixo, ponto alto e ponto baixo. Quando a gente aplica a massa, o Prime PU também funciona dessa forma. Aonde está alto, continua alto, e aonde está baixo, continua baixo. Quando a gente vai fazer o lixamento, é como se a gente estivesse cortando as partes altas para se nivelar com as partes baixas. E aí a gente vai conseguindo um nivelamento. Vocês conseguem ver que tem um monte de mancha. Tem mancha aqui, 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 aqui. Lá também tem um monte de mancha. Aqui tem algumas manchas. Significa o quê? Que essas partes onde ficou a massa é que existia o desnível. E no momento que a gente fez a aplicação e lixou, que começou a mostrar partes da tampa, significa que eu cortei as partes altas, e aonde tinha o desnivelamento, a massa preencheu e fez a correção da chapa. A quantidade de massa que pegou é pouquíssima, apesar de toda a tampa ter a massa aplicada por cima dela. A quantidade de massa foi pouquíssima, de cerca ali vamos dizer assim, de 1 a no máximo 3 milímetros, que, como diz o meu amigo Edivaldo lá de Belo Horizonte, é o tolerável, é o certo a se aplicar. O ideal seria no máximo 3 milímetros de massa, que é o que eu considero também viável, que eu considero justo, que eu considero lógico da gente fazer. Obviamente, a parte de funilaria da peça tem que ter sido bem feita, buscado o melhor possível para que o desnível na chapa seja o mínimo possível para correção depois com a massa. Beleza? Então o que eu apliquei aqui na camada, na tampa toda, a camada de massa, fiz a correção dos desníveis que tem na chapa, que tem com certeza. Como eu já disse no vídeo passado, isso é uma peça bem complexa. Aqui onde existia aqueles desenhos que acompanham a carroceria do Passat, que ele subia, a gente teve que baixar e depois acertar ali, fazendo o nivelamento. Então agora que eu apliquei a massa por toda a carroceria, essa parte de nivelamento está corrigido. Eu nivelei pelas partes da tampa que começam a aparecer. Então eu fui cortando essas supostas montanhas até chegar ali no ponto onde mostra para mim algumas partes da tampa, e aí eu fui conseguindo o nivelamento. Beleza. O próximo passo agora é fazer a aplicação do Wash Primer, aquele verdinho, ou o preto fosco vinílico, que são a mesma coisa. A função deles é fosfatizar a chapa e promover a aderência
da próxima camada de material, que no caso seria o primer PU. Por exemplo, aqui na nossa tampa, aqui onde existe chapas expostas, ele vai fazer a fosfatização e depois promover a aderência. E aqui onde tem massa, ele vai promover a aderência do primer PU aqui em cima. Então, o wash primer, aquele que é verdinho, e o preto fosco, o fosfatizante preto fosco vinílico, eles têm a mesma função, são o mesmo produto. A diferença é que muda a cor, e o preto fosco vinílico, ele também é usado para acabamento em, por exemplo, frisos de alumínio. Nesses detalhes, ele também é usado como tinta de acabamento. Beleza? A próxima etapa aqui na tampa é fazer o que? A aplicação desse wash primer ou preto fosco vinílico, que é o que eu vou usar porque eu gosto mais do preto fosco vinílico, porque ele é preto, então ele mostra para mim mais onde eu mostra mais a peça, as partes que eu já cobri na peça. E depois fazer a aplicação de um primer PU. Nesse caso aqui eu já vou aplicar o primer PU preto direto. Por quê? Eu tenho bastante do material e partes de chapa expostas são muito poucas. Então eu não vou aplicar o primer PU óxido vermelho. Por esse simples fato, porque eu tenho bastante do primer PU preto aqui e ele vai cumprir a função da mesma forma. Beleza? Então essa parte da tampa de nivelamento está concluído, fazer a aplicação desses materiais. Depois que a gente fazer a aplicação desses materiais, estiver lixando o primer PU, pode acontecer de aparecer algum desnivelamento e mostrar a chapa? Pode acontecer, isso sim. Se for algo muito grave, a gente faz uma correçãozinha com massa poliéster, que pode ser aplicada sobre o primer PU, não tem problema nenhum. É só fazer o lixamento da forma certa, deixar bem lisinho lá. Aí a gente faz um lixamento com a 150 seca e depois com a 320 seca para ficar lisinho, e depois faz uma nova camada de PU em cima. Beleza? Esse é o processo, esse é um procedimento normal. Eu fiz a maior parte de nivelamento da tampa com a massa, vou aplicar o primer e vou fazer o lixamento. Se houver a necessidade, se aparecer algum defeito que eu só consigo corrigir com a massa, aí a gente faz uma correçãozinha com a massa. Mas se for possível corrigir com o primer PU, a gente faz uma nova camada de primer PU para conseguir o nivelamento e o alinhamento da tampa, assim como a gente conseguiu nessa lateral, que vocês têm acompanhado bastante aí. Ela brilha bastante assim porque eu lixei ela com uma lixa 800. Então essa lixa 800 ela já funciona como um polimento e mostra bastante a carroceria brilhando. Quando eu for fazer a pintura do carro, eu quero que o carro esteja lixado por completo com uma lixa 800. Toda a carroceria lixada com uma lixa 800, para que quando a tinta cair sobre a carroceria, ela tenha uma base muito alinhada, muito reta, para que quando a tinta chegar na carroceria, ela só fazer a função mesmo de dar cor para o carro. A tinta não vai corrigir nenhum defeito. Agora é a hora de corrigir todos os defeitos possíveis, para que na hora de fazer a aplicação da tinta, ela apenas cumpra a função dela de dar cor para o carro. Beleza? A parte da tampa aqui está finalizada, a parte de alinhamento com a massa, e agora é só fazer mesmo a aplicação dos primer para a gente dar sequência no trabalho. Só que essa aplicação desses produtos vai ficar para o vídeo da semana que vem, porque eu quero terminar de lixar a carroceria do carro para fazer a aplicação numa única viagem. Nas partes que ainda tem que ser corrigidos na carroceria do carro, e já fazer a aplicação na tampa também. Beleza? Muito obrigado mesmo a todos vocês que têm deixado seus comentários nos vídeos, os elogios. Isso é muito gratificante mesmo. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Muito obrigado a Deus, que é quem torna tudo isso aqui possível, a gente fazer o trabalho dessa forma e poder dividir tudo isso com vocês. Então, muito obrigado a Deus, muito obrigado a vocês, muito obrigado ao pessoal que se inscreveu aí nessa última semana no canal. Também fico muito agradecido por essas inscrições novas que a gente teve aí no canal. E se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade a se inscrever no canal. É só clicar aí no logotipo da oficina que você já vai estar inscrito no canal. Do lado da palavra inscreva-se,
existe o desenho de um sino. Se você clicar nele e acionar esse dispositivo, toda vez que a gente enviar um novo vídeo, você vai receber o alerta que a Revan enviou um novo vídeo e é só você assistir então. Beleza? Compartilhem esse vídeo, divulguem o canal, deixa aí o seu joinha, isso ajuda bastante o nosso trabalho e também faz com que a gente entenda que vocês estão gostando do trabalho e vocês são os que dizem pra gente, aqui no caso pra mim, como eu estou me saindo, tanto nos vídeos, tanto no trabalho. Tudo isso é feito para que vocês assistam e vocês deixem aí as suas opiniões para que a gente possa melhorar ou continuar com o trabalho da mesma forma. Então, quem faz tudo isso aqui ter um sentido são vocês, porque, como eu já disse em outros vídeos, não teria sentido nenhum eu ter o canal para eu mesmo ficar assistindo os meus vídeos. Beleza? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Terça-feira que vem a gente volta com mais um vídeo do nosso Passat da Com. Um grande abraço e até terça-feira que vem.